Bom dia, começando calvinamente nossa manhã. Hoje tenho a alegria de receber você, que é o nosso convidado nessa manhã. Nós aqui estamos na mesa e a ideia hoje é a gente ter um bate-papo, fechando um assunto que a gente já vem tratando ao longo de alguns encontros, sobre missões, falando também de como isso se reflete na vida da igreja, na vida do crente comum, né, que está ali frequentando a igreja. E você é nosso convidado a participar desse episódio. Antes de passar aqui para o nosso assunto, passo a palavra aqui Eu vou ser pro breve aqui Felipe. para a gente focar um pouco mais. Um bom dia para você. Hoje você tá Seja sério. bem-vindo. Tô normal. Para com isso aí. E o Eduardo que tá aqui com a gente também. Edu, tudo bem? Bom dia, Felipe. Bom dia, reverendo. Bom dia, Eduardo. Bom dia, o pessoal que está ali nos bastidores. Mais um dia na graça do Senhor, que a gente possa, né, de alguma forma contribuir aí para abençoar, para o aprendizado dos irmãos que nos acompanham. A gente percebe a providência de Deus e me chamou muita atenção quando a gente veio tratando agora, né, o mês de agosto, mês de missões, uma data que a gente celebra como Igreja Presbiteriana do Brasil, né, a chegada de Simonton aqui no Brasil, o surgimento da nossa denominação no nosso país, e como a gente é fruto, né, a gente tem essa herança. E nesse mês a gente teve também essa alegria de ter na providência de Deus a possibilidade de meditar nos textos, né, em Atos, e nesse fechamento de Atos ali, a gente vê como a vida da igreja ela está imersa à missão, né, essa missão lá da igreja primitiva e que vem sendo estabelecida até nos nossos dias. Então a gente vai falar um pouco a respeito disso, né? Acho que até uma maneira da gente fazer esse link talvez a gente pensar assim alguns conceitos que às vezes não são muito claros, né? Às vezes a gente faz um pouco de confusão, e a gente teve também dessas meditações ali em Atos, também essa explanação a respeito daquilo que é a evangelização, de como que isso se dá na prática, como que muitas vezes as pessoas vão fazer uma diferenciação ou tratar, né, isso como um dilema que na verdade é falso, diferenciando a questão do ensino com a evangelização. E isso me chamou a atenção. Não sei se para você, Eduardo, você também teve essa percepção assim com relação a isso. Não, com certeza, né? E foi interessante, né? As mensagens que a gente começou a ver, né? Os limites, né? Ou seja, a falta de limites que nós, como os cristãos, muitas vezes não vemos, né? Com relação à missão, né? E a mensagem do reverendo Misael deixou bem evidente isso no último texto, né? Que Paulo, diante das condições dele, não deixou. Então a gente não vive, ou na maioria das vezes se esquece disso, que evangelização não é uma... Como que eu posso explicar? Não é algo que você escolhe fazer, ou um programa, né? Ser seguido, né? Né? E aí eu lembrei de um dos podcasts que a gente gravou com o licenciado Rogério Cruz, né? Que ele falou que o crente não vai aos lugares, mas ele é enviado. No sentido desse mesmo, né? Que nós temos que estar aberto. Essa ideia que realmente a grande comissão já diz isso, né, para a nossa vida. Então nós não somos simplesmente espectadores de uma história, a gente é participante dessa história, né? E é interessante que quando a gente chega em Atos, né, até para dar o contexto, a nossa igreja está terminando ali as meditações em Atos, que é conhecido como Atos dos Apóstolos, mas a gente veio desde o começo ali percebendo e sendo destacado também que acaba sendo os atos do Espírito Santo, né? Ele agindo na vida da igreja, e como a igreja foi ali naquele contexto da igreja primitiva, como ela foi potencializada, como ela recebeu o poder, como está lá no capítulo 1, versículo 8, né? E isso foi acontecendo e se desdobrando na história da igreja primitiva, e a gente chega no capítulo 28, no final do livro,
e aí fica aquela ideia, o que acontece depois, né? Sim. E foi muito interessante a gente pensar que aquele final, ele não termina porque ele é aquilo que está acontecendo hoje. E isso é muito importante, é muito, assim, impactante, né? Motivador para nós, a gente saber que aquilo que está acontecendo, que está narrado lá em Atos, isso ainda está acontecendo hoje. Como eu falei que ia ficar, né, vamos ser breve, curto, mas eu acho que a gente tinha que trazer para a mesa isso, porque é uma discussão muito, muito rica ali, e eu fiquei frustrado que não teve esse encontro com o rei e com o imperador, não é? O Atos. Ah, sim, no fechamento do livro. E aí nesse ponto eu penso, o que você acha que faltou interpretação da gente ali? Ou faltou parte do livro mesmo? Eu tô trazendo um debate agora. Mas aí eu ainda não consegui Não, captar. É uma forma de debater. É porque você não quer fazer debate nessa mesa, gente. Eu tô falando Não, desse jeito. é porque assim, vamos pensar discussão, vai. uma discussão, né? Já que você... Uma discussão é aquilo que eu comentei que às vezes a gente tem como falsos dilemas, né? Sim. Muitas vezes a gente pensa assim, evangelização é diferente de discipulado? Para algumas pessoas é. Não, não é não. Para algumas pessoas isso, uma coisa é uma Por que evangelização. é diferente? Porque eu acho que o discipulado, na minha opinião, eu acho que não é. Você acha que é? Não é, na verdade não é. Mas e por que algumas algumas pessoas pensam que são? Porque não faz O que sentido. então explica, assim, melhor dizendo, vamos pensar, o que é defendido por alguns? Não, eu É explico. que o discipulado... É que eu acho que, tipo assim, a evangelização, o discipulado é uma continuação da evangelização. Não tem como o cara ser evangelizado sem ele ter um discipulado. Tudo que já foi revelado já está ali na palavra de Deus. O que precisa é um discipulado para a gente entender isso. Então, aí é que entra. Algumas pessoas entendem que você fez a evangelização, pronto, acabou ali. Essa pessoa já está... Não tem jeito. Então, isso é um falso dilema. A gente pensar, até baseado no livro Evangelização. Não, mas você concorda, Eduardo? Coloca o seu ponto discipulado. aqui. Não é exatamente isso que o reverendo Robson está complicado falando. a gente Mas discordar, né? Na tua Entre uma experiência, o que eu pensei, não quero que você coloque só a sua opinião, mas é da tua experiência, na tua conversão. Como foi com você? Você foi evangelizado e discipulado ao mesmo tempo? Porque você até foi para um seminário depois disso, não foi? Sim. Eu acho que vai ficar melhor um outro falso dilema aqui. Qual? É porque eu também tinha curiosidade do Eduardo esse daí, mas depois você fala. Evangelização e educação. Inteligência artificial. Teológica. Susto, já veio a inteligência artificial, falei, não vai dar certo. Mas talvez entre, né? Será que vai ter no futuro a possibilidade uma evangelização, um discipulado pela inteligência, cara? Já pensou nisso? Cara, é muito doido esse negócio da inteligência artificial. O próprio nome diz artificial, né? Mas então, será que vai ser? O que você... Eu acho que já está acontecendo. Eu não podia falar, né? A gente pode fazer publicidade de coisas que eu acho que não é cristã, né? Mas já está acontecendo. Mas a gente percebe que a evangelização, ela tem no fundamento dela uma interação pessoal. E ela está baseada em uma atitude que demonstre e que fale a respeito da obra de Cristo. E isso precisa ser de forma clara, né? A obra de Cristo é que ela precisa convidar a pessoa ao arrependimento e ela também é essa porta para o discipulado. Então, vê que isso tem uma implicação que é ampla, né? A questão da evangelização. A evangelização já é um pré-discipulado, né? Agora, já é uma coisa de você explicar. Mas agora vem um dilema, um debate, na questão de que você acha que algumas pessoas não veem dessa forma a evangelização e discipulado, acham que são coisas diferentes, porque algumas pessoas já participaram de algumas situações e acham que o discipulado ele é uma forma de você enviesar ela. Entendeu? Então, se você tem um discipulado bem feito, um discipulado que seja bíblico, um discipulado que seja através de livros que te dão uma base bíblica mesmo, é uma coisa. Mas, vou te ser sincero, de verdade, pela minha experiência, de 3,5 milhões de pessoas que eram da denominação que eu era, ali, depois que você sai e você entende o evangelho, você é convertido, né? Tem essa outra situação,
você vê que você foi manipulado. E aí vem o medo de você ser manipulado mais uma vez. Mas aí vem o João Marcos e fala assim pra você. Se você... É bom você participar desse discipulado, porque se você não achar que não serve pra você, você não perde seu tempo, nem a gente perde o nosso. Ele falou brincando nesse contexto, você lembra disso? Lembro. E a gente já falou isso aqui várias vezes, né, João Marcos? Não é nada pessoal, mas o que ele fez, pra mim, vem aquela situação do Rogério Cruz mais uma vez. Ele não se colocou ali pra só falar aquilo ali brincando, ele foi enviado pra falar aquilo. Porque no meu contexto do que eu vivia de discipulado, o que eu achava que era discipulado, era uma forma de coordenar a pessoa, é uma forma de manipular, entendeu? Então, é muito importante a gente colocar aqui que são coisas iguais, mas que é um convite para você aprender o nosso discipulado, passar por isso, né, até a classe de novos membros e tudo isso, para você entender o que realmente é cristão, que realmente é da Bíblia, que realmente é de Deus. Porque senão você fica preso nesses discipulados que tem aí de várias outras doutrinas, né? Mas o que o reverendo Robson diz é que evangelização ela é muito mais do que uma panfletagem, do que um convite para a igreja. Evangelização é você explicar, é você... É no macro, não é só da nossa igreja. É você ensinar. É que aí eu ia entrar naquilo que é o dilema, que no caso é até tratado também de forma bem feliz pelo reverendo Misael, que é a diferença de evangelização com bem evangelismo. Feliz. Ah, tá. Ele é feliz na argumentação dessa diferenciação, que muitas vezes a gente entende, faz essa confusão, e aí é uma confusão de termos que implica, né, na motivação ou no entendimento e que deve ser colocado cada coisa em seu lugar. Então a evangelização é tudo isso, a evangelização é esse envolvimento, essa mensagem expressa com clareza que fala a respeito da obra de Cristo Jesus, fala das implicações do pecado, convida a pessoa a aceitar Cristo Jesus como o único e suficiente salvador da vida dela, chamando essa pessoa para um discipulado de Jesus, um discipulado cristão, uma educação cristã. Então veja que tem ensino envolvido. Né? E não profundo, né? Não é muita coisa, né? É diferente de um evangelismo, que tem o seu papel. Sim. Né? Não é errado a gente pensar em uma programação que você vai fazer ali, uma panfletagem, vai fazer um anúncio, vai falar ou convidar a pessoa para ir na igreja. Então isso são assim algumas ações da igreja, mas que estão relacionadas a esse conceito de evangelismo. É um programa, aí sim é um programa, né? Aquele trabalho ali sendo executado naquele momento, daquela forma. E evangelização é mais abrangente e é mais profundo, e ela tem um fundamento bíblico a ser seguido. Então, por isso que, às vezes, a gente é muito raso, às vezes, por fazer uma confusão de conceitos, né? Uma pergunta. O que a gente faz ali... Primeiro tem a conversão, a pessoa entender que está no local certo ali, que ele é cristão, tá? Aí depois tem a evangelização e depois tem ali... Vamos colocar no nosso contexto, que a gente tem os novos membros. Ali chega a ser um discipulado? Ali é um trabalho discipulado. Então aí entra uma outra diferenciação. Que você colocou, você citou isso, né? Existe uma diferenciação de você fazer uma manipulação para você fazer uma... Então existe a manipulação, que isso é errado, que é aquilo que você disse que era o que acontecia lá num outro contexto. Para você fazer a persuasão. A persuasão é aquilo, você realmente levar a pessoa a entender e convencer essa pessoa a respeito de um ponto. Isso é uma persuasão. E o que a gente trabalha dentro do exercício do discipulado é justamente fazer isso, é fazer a persuasão, ensinar a pessoa, convencer a pessoa a respeito daquilo que está fundamentado na Bíblia e levar essa pessoa a seguir, né, a ser um discípulo de Jesus. Então, veja que existe essa diferença também. Muitas vezes, discipulado é entendido, não, eu tenho meu discípulo, então eu estou fazendo discípulos meus. Quando a palavra, a Bíblia, ela está nos chamando a fazermos discípulos de Jesus. Então tem algo que é sutil aí, mas que às vezes pode dar muito problema na prática, se não tem essa clareza, esse entendimento correto. O evangelismo é diferente de evangelização,
A evangelização é algo mais abrangente, profundo, envolve palavras, envolve uma mensagem clara, essa definição clara, esse convite aberto para que a pessoa receba, e o discipulado cristão é um convite para a pessoa seguir a Jesus. Então, o que a gente faz lá na classe e o que a gente vive, de certa forma, é um discipulado cristão. Então, e dentro disso, né, pode haver, sim, alguns encontros, pode haver, mas não é o programa em si, é a vida. Em persuasão e manipulação, quando eu participei da classe de novos membros, né, que ela é esse pré-discipulado, mas é fazer discípulos ali através da persuasão e mostrando. Mas, sabe, eu chorei várias vezes naquela classe. Porque, por 2 pontos. Um, por eu estava sendo enganado. Primeiro é de revolta. E depois o segundo ponto por, sabe, aquela coisa de preenchimento, de eu estar no lugar certo, de isso fazer parte da minha história, da minha vida e Deus está nela. Então eu chorava várias vezes por isso, sabe? Uhum. E aí a gente discutia no carro depois disso, conversando, né, eu e a minha esposa. E eu falei, cara, não é possível que isso existe, sabe? E aí eu voltava na próxima. Naquele momento eu queria falar, cara, um dia eu queria ser professor de uma classe dessa, porque tem algumas coisas que esses caras que estão ensinando a gente, e na minha cabeça era todo mundo uma diretoria. Tipo, presbítero, igual o João Marcos chegou lá, o Eduardo dava aula também, eu falava, já é presbítero esse cara. Aí depois tinha pessoas mais novas que davam lá. Hoje a gente vê o Lucas dando aula lá, o Lucas Silvestre. Muitas pessoas assim que já têm uma caminhada na nossa igreja e não são do conselho, não são de uma diretoria, não são do ministério, mas porque sabe passar, essa pessoa sabe ter essa persuasão. E eu ficava pensando nesse caminho de casa, falando, cara, se tivesse falado isso, aí eu já vinha na manipulação. Falava, cara, mas aí é manipular. Porque vai falar coisas que as pessoas querem ouvir, não que elas precisam, né? Aí depois eu falava, não, mas se falar dessa forma e falar isso, a pessoa vai entender melhor. Então, de um tempo lá, eu queria falar, um dia eu vou dar aula nessa sala, porque eu acho que tem coisas que eu poderia agregar com isso, tal, né? E hoje eu vejo que se eu me empenhar e estudar mesmo e aprofundar um pouco mais no discipulado e na aprendizagem, eu posso ser, entende? Posso ser um professor naquela classe. Não que seja eu me convidando, mas uma vontade que eu tenho mesmo é tipo assim, vai começar uma classe de novos membros, não me pergunte nada porque eu tô aprendendo de novo. Eu acho que a nossa igreja tinha que passar novamente, cada 10 anos aí, passar pela classe de novos membros para ver qual que é o foco principal. Sabe, pra você entender um pouco mais da doutrina que você vive ali. Mas, tipo, você não podia ter um rebrand ali do crente? Tipo, um recall, né? Uma classe pra... É que assim, tem as classes, né? A nossa igreja, se você entrar lá no site... Mas, ó... Ela tem um programa. Tem um programa que começa com os primeiros passos, e aí você tem outros cursos que vão... O Sermão do Monte seria o segundo passo, no caso, né? Vamos pensar assim. Nossa, é verdade, já tem. Eu tô falando que não então tem. Isso já tem, a gente já tem lá um programa. Mas nada impede da pessoa... né? Eu aprendo muito. Cada época que a gente tem lá em uma turma, a gente começou agora uma nova? Começou uma... Agora? Agora. Final de semana. Eu vou ser sincero pra vocês, assim, a classe de família eu gosto demais e são, né, contemporâneas ali do que a gente vive na família. A classe do templo sempre é um tema e às vezes eu fico pelo tema e a gente não pelo professor, mas pelo tema, que é legal. E aí depois acabou o sermão, acabou com o pastor lá que tinha, agora são os novos membros, as classes ali, tem a dos jovens, tem a do MP, tem tudo lá. Mas eu sinto que eu tô sem classe às vezes. Às vezes eu fico lá papiando. Essa é a verdade. Sinto que tô sem classe. Eu sinto sem classe. Tem que escolher uma classe e seguir. Eu tô pensando em fazer novos membros e ficar ali. Não quero responder nada, não quero só aprender. Só depois, tipo, e nem tirar dúvida, nem atrapalhar a classe, sabe? Porque tem que deixar esse momento para aquelas pessoas que estão chegando, para elas, né, tirarem as dúvidas ali. Às vezes, falar uma coisinha só para não atrapalhar, porque eu faço isso no giz e atrapalho o giz, né? Total, né, Eduardo? Não, mano. Mas eu gostaria de fazer de novo, sabia? Eu vou começar essa nova turma aí, nem que não quiserem, eu fico lá quieto, né? Só abrindo um parênteses, ô reverendo, eu não sei assim, né? A gente trouxe um livro que a gente gosta muito e recomenda. A gente já conversou a respeito dele. Já conversamos, mas assim, esse livro aqui é muito cativante para mim, assim, porque eu não sei se eu já te contei com relação, ou se o reverendo Misael já falou sobre isso, mas esse livro nasce, e ele coloca isso na introdução, né? E em conversas de bastidores,
né? Eu já fui missionário de missões nacionais, na época que eu fazia parte de outra, e trabalhava na questão de plantação de igreja. Uhum. E na visão do reverendo Misael, nessa questão de evangelismo, de discipulado, de plantação de igreja, né? Compartilhei com eles muitos livros, né? Apostilas e tal. E aí ele passou um tempo, ele me devolveu e virou para mim e falou assim: ainda não é isso. Esse ainda não é isso resultou nisso aqui. E aí ele coloca, né? Tem na introdução, eu queria só ler esse parágrafo, que ele diz assim, ele coloca das limitações dele, do perfil dele como pastor, falando das dificuldades e como vê, aí ele coloca assim: além disso, considerando os inúmeros cursos e métodos, a tarefa evangelizadora parece complexa. Se isso não bastasse, ao ler livros, assistir vídeos ou participar de alguns congressos ou workshops sobre o assunto, nem sempre aquilo que é ensinado me parece consistente com o que consta na Bíblia. E aí nasce esse livro, que para mim é de fato um manual de evangelismo e discipulado. Porque assim, por esse cuidado, me parece, exatamente, né, de colocar as terminologias, as confusões, né, igual a gente falando assim de falsos dilemas. Aí parece ser algo muito, assim, muito bobinho a gente ficar falando, mas tem diferença. Algumas pessoas acham que a questão do discipulado é diferente de evangelização, mas na prática, às vezes não de forma declarada, mas no entendimento, no íntimo tem essa reserva. Não, para mim é o discipulado. E as pessoas... Para mim é a evangelização. Ou às vezes faz uma grande confusão. Eu mesmo já participei de eventos, assim, que eu creio que tem a sua importância, tem o seu lugar, em que a gente ia para determinada região ou determinado local e fazia lá um encontro, distribuía panfletos e depois contabilizava. E chegava no final do dia, a gente agradecia, tantos convertidos. Então, mas quando a gente olha para a Bíblia, não é simples assim, né? É algo que demanda para a gente realmente dizer que a gente fez, operou e agiu na evangelização, é algo que demanda uma atenção maior. A Bíblia ela vai falar a respeito disso. Então não é um cuidado supérfluo, né, inútil a gente pensar nessas questões. E aí, assim, o que me ocorreu aqui enquanto a gente estava discutindo é o seguinte, a gente está falando sobre missões, né? Sim. Aí entra outra questão, a gente está falando de igreja, evangelização, classe de novos membros, mas o que isso tem a ver com missão? Esse é o ponto. E eu falo assim... não tem ninguém de outra, né? Não, e às vezes a gente região, pensa, e isso o pastor Misael coloca muito bem aqui no texto, porque ele fala assim... eu tenho dificuldade, porque eu sou uma pessoa reservada, de falar com uma pessoa que eu não conheço. E tem pessoas, né? Vamos dar um exemplo, por exemplo, Felipe. O Felipe não tem dificuldade. Teve uma vez que nós viajamos junto, de repente eu procurei o Felipe, nós estávamos na praia, eu procurei o Felipe, cadê o Felipe? O Felipe estava na banca, num guarda-sol de trás, sentado com o pessoal que ele nunca viu, conversando. Esse problema. E aí eu falo assim, né? Abrindo um parênteses, muitas pessoas acham que aí a gente minimiza os conceitos. Por isso que é importante essa distinção. Né? Então, evangelização é só aquela pessoa que, de fato, tem essa personalidade. Essa personalidade de ter essa condição de simplesmente, por onde ela vai, ela fala e ela convida. Não, a evangelização é muito mais. É para todo crente. É para todo crente. E ela é tão ampla que ela não tem a ver só com isso, mas isso é uma parte dela e tudo mais. Entra também essa implicação. A pessoa, embora ela tenha talvez dificuldade em relacionamentos, isso não impede ela de fazer evangelização. E não a deixa também à vontade para não fazer evangelização. E isso não quer dizer que ela não evangelizou, porque ela não tem essa liberdade com outras pessoas. Que eu vejo, assim, as pessoas, assim, que são até mais antigos em igreja e tal, as pessoas pensam que existe lugar para fazer isso, e não existe. Sim. E aí, tipo assim, você tá num churrasco, num ambiente de festa, num ambiente de... E aí, se você traz de uma forma agressiva os pontos de evangelização... e você vem julgando, aí você já perdeu tudo. Tipo assim, o que você tem que fazer num lugar desse? Eu vou dar um exemplo. Eu fui
ver o jogo, um jogo aí que teve de futebol, na casa do irmão, e nem fui convidado, mas o Gustavo me convidou, bem em cima da hora que eu ia passar lá, e passei lá e fui. E nesse contexto que estava ali, as pessoas não queriam saber desse assunto. Só que tinha um cara do meu lado que ele não estava nem aí pro jogo. Eu falei, já que esse cara tá aqui, é um cara solteiro, é um cara que tá vivendo a vida, é um cara que tem uma posição, né? Eu vou falar um pouco das coisas de Deus para ele, sim. Por que não? Parecia não ser o momento. Eu comecei a falar, tinha outro irmão da nossa igreja do lado, Paulinho Bovero, estava do lado. Ele ficou de boca aberta, porque ele, na minha cabeça dele também não era o momento. E o cara é amigo dele. E eu comecei a falar quando ele já tinha mais uns dois em volta ali, o Alexandre, que é o dono da casa, mas outro em volta falou, nossa, velho. E os caras, tipo assim, caraca. Eu falei, olha, eu não vou te convidar para ir. E quem vai fazer essa conversão no seu coração é Deus, velho. Se você vier de outra forma, como Deus é te apresentado, tudo bem, mas você tem que entender que tem pessoas boas ao seu redor que vivem isso. E você tem que ter curiosidade, pelo menos saber se essa pessoa tá errada ou não, para depois você julgar elas antes de você saber que ser crente é errado ou ruim ou não. E eu não vou te levar na minha igreja, não é esse meu papel. Meu papel é só falar de Deus aqui. Agora, se um dia um desses dois te convidar, cara, joga a mão pro céu. Essa é a verdade. Os caras lembraram de você como irmão em Cristo, não só como um cara para vir na casa dele, como festa. Aí o cara falou, caraca, vocês me convidaram, eu vou. E aí ficou aquele ponto, o Paulinho, de boca aberta, entende? Não era o ambiente. Então tem essa questão de evangelização que às vezes as pessoas pensam que não é o ambiente. E é totalmente o ambiente. O crente que não é evangelista, já falei isso aqui, ele é uma fraude. Então você tem que ser evangelista todo o tempo, não só nos seus atos, mas também falar da palavra de Deus. Não é só ser testemunho, não. Né? Mas você tem que falar as boas novas. E isso abre uma grande responsabilidade. É o que a gente está falando. Algumas pessoas não têm tanta facilidade de engajar numa conversa. Isso não quer dizer que ela está livre da responsabilidade de fazer evangelização, de construir um discipulado. Ela é responsável. E ela deve buscar fazer isso, entendendo que é dessa forma. Evangelização implica em tudo isso. Você anunciar de maneira clara, abrir, convidar, fazer um convite para a pessoa, reconhecer Cristo Jesus e caminhar no discipulado cristão, que é o ensino cristão. Então, é isso que a gente está dizendo, que é diferente de um evangelismo, que é um momento, alguma coisa que você faz ali, acabou e seguiu a vida. Então, existe essa distinção. A pessoa que ela tem dificuldade, ela tem a responsabilidade de fazer. A pessoa que tem uma facilidade, é o que a gente está querendo dizer. Isso traz para ela essa responsabilidade também de usar disso, né, no mesmo sentido, de trazer e cumprir essa evangelização, né, levando a mensagem com clareza, trazendo e anunciando e formando um discípulo de Jesus, né? Formando no sentido de ser instrumento do Espírito Santo de Deus, sabendo que é a capacitação do Espírito Santo de Deus. Inclusive, a gente olha isso acontecer constantemente no livro de Atos, né? O apóstolo Paulo, ele lidando com situações, como você disse, Felipe, que parecia não ser o momento. Por exemplo, quando ele estava ali para ser inquirido pelas autoridades, ele usa daquele momento em que ele estava lá para ser investigado, que seria o momento dele fazer a defesa dele. Ele não só faz a defesa dele, mas como anuncia, né, a palavra. Ele ensina, ele fala sobre as implicações dessa palavra. E tudo isso, como você disse mesmo, faz parte da vida do cristão. Não tem um lugar específico. Todo contexto é local para evangelização. Porém, a gente precisa sempre ter esse discernimento de usar bem, né, dessas oportunidades. Construir pontes e não criar barreiras. Né? Mas ter base bíblica é muito importante. Você ter uma base de estudo é muito importante. Você fazer um discipulado com pessoas que são, assim como o senhor pastor, é muito importante, porque para você não ficar, tipo, na carne ali, né? Essa é a verdade. Ficar envergonhado de falar alguma heresia ou de falar alguma coisa, sabe? Eu já me peguei várias vezes assim, não tendo argumento para debater uma coisa que é óbvia, sabe? E isso me deixa tão triste. E aí, se é uma situação diferente de mim, porque eu sou uma pessoa que eu insisto. Uhum. Se é uma pessoa diferente, ela já desiste.
já falar, não vou falar mais não, Deus não me deu as palavras. E não é isso, cara. Deus já deu as palavras na Bíblia. Isso é um outro ponto também, né? Embora eu tô trazendo uns pontos que não era pra gente legal. falar, né? Não, eu acho que tem até a ver. O reverendo Misael trata isso no livro, porque muitas vezes essas discussões elas entram no campo da apologética, né? Sim. E algumas pessoas vão falar assim, não, na evangelização você não implica você tratar da apologética, não implica você estar defendendo os conceitos. E a gente vai ver que, biblicamente, implica sim. Com certeza. A gente precisa defender os pontos, a gente precisa procurar capacitação para conseguir, né, para desenvolver isso, esse conhecimento, mas não é isso que vai dar o sucesso daquele trabalho. E eu acho que é isso que é confortante, reverendo. E que eu falo assim, né? Foi muito impactante a mensagem do reverendo Misael, a última, né? Dentre várias, mas a última me chamou muita atenção por conta de como termina, né, o texto de Atos, né? Que fala a questão de sem impedimento. Aí você olha, a palavra ela era ensinada, ele compartilhava sem impedimento. Aí você lembra do contexto. Um contexto de prisão, de dificuldades, e ainda assim era sem impedimento, né? Mas não sem impedimento no sentido físico, mas sem impedimento no sentido espiritual, que nada, né, pode impedir a palavra de ser propagada, né? E que não há limitações, ainda que nós tenhamos as nossas dificuldades, né? A gente deve caminhar, né, compartilhando. Mas é aquilo que eu estava falando mais cedo para o senhor. Nossa caminhada com Cristo, ela é diária, né? O Felipe fala, às vezes eu fico sem argumento, mas isso aí não é uma particularidade sua, Felipe. Isso todos nós estamos sujeitos. A questão é que se nós não nos colocarmos na nossa condição de dependentes de Deus, de buscar através da palavra, né, aprender, para que a gente esteja sempre preparado para manusear a espada, né? E aquela frase que eu falei para o senhor, assim, a palavra de Deus ela tem que estar em nós de tal forma que não haja divisão, que a gente não viva um momento a palavra, ou seja, vivamos com Cristo no final de semana e sem Cristo durante a semana, porque a nossa vida deve ser uma vida de evangelização. É nesse sentido que o Felipe aqui Exatamente. Parece acertar muito, né? Porque ele está em todo momento Exatamente. Buscando essas oportunidades. E isso é muito valioso mesmo, né? Esse link, né? Que às vezes a gente acaba... você comentou, as pessoas às vezes que estão há mais tempo na igreja, talvez por conta disso, de se acostumar com com aqueles benefícios de uma vida na igreja, né, percam essa atenção, né, de verificar, ver o quanto isso é necessário, quanto o evangelho, que é poder de Deus, é fundamental, quantas pessoas estão passando perrengue aí por falta de entregar a vida e o coração para Jesus. E porque é tão, às vezes, natural a pessoa e ela perde isso. E a Bíblia está nos chamando a não perder isso, né? Então é muito precioso mesmo, Felipe, você olhar dessa forma, né? E ter essa percepção. E que é biblicamente, a gente não pode cair nessa banalização, assim. E até quando a gente olha também lá no final do livro de Atos, Paulo falando ali para aqueles judeus, um pouquinho antes de terminar o livro, ali a partir do versículo 23 do capítulo 28, então Paulo está em Roma, preso, e os judeus que perseguiram Paulo, que fez com que ele passasse, ele só estava naquela situação por conta dos judeus, alguns judeus vão procurar Paulo, e ele novamente vai falar a respeito do evangelho. E é interessante que esse evangelho, ele não vai ser acolhido de imediato, né? Até voltando naquilo que você falou, não tinha argumento e tal, pareceu que uma situação que, não dei conta, mas não é em nós, né? E então é o Espírito Santo de Deus, ele fez a parte dele, o pessoal saiu lá vendo grande contento, então houve uma grande discussão entre esses judeus que ouviram o evangelho que Paulo anunciou, e muitas vezes na nossa vida é dessa forma mesmo, a gente vai
plantar, né? Um outro vai regar e é uma colheita, né? Que é Deus que opera por meio de outras pessoas. E tem que ser assim para que ninguém se vanglorie. Exatamente. Porque o que acontece? A tendência é o homem achar que ele é o cara, né? E até assim, eu acho que para a gente pensar, né, esse fechamento de tudo isso que a gente está falando, no mês de missão, com essa responsabilidade que a gente tem como igreja, engraçado que eu achei interessante no livro também, porque às vezes a questão de igreja missionária, igreja missional, né, hoje em dia, nosso contexto, muitas vezes as igrejas vão usar isso como, tipo assim, um jargão. E o reverendo Misael ele vai colocar que nessa caminhada dele, né, como pastor, ele se deparou com igrejas que se dizem missional, né, que tem toda uma postura contextual, mas que na verdade não faz missão de fato, biblicamente, em cima desses conceitos, e outras igrejas que são tradicionais estão vivendo missão. E a gente percebe por quê? Porque a missão ela é fundamentada na igreja. É aquilo que você comentou, Felipe. O crente, quando ele não é evangelista, ele é uma falsa, né? Uma fraude. Só que essa missão, ela acontece, né? A vida da igreja está baseada nisso, e quando a gente vai para a grande comissão, lá no final de Mateus 28, 18, Jesus ele dá a comissão, né? Que a gente fala, o ide ali, para os seus discípulos. Então, todo discípulo de Jesus, todo crente, ele é comissionado, ele é enviado, né? Como o Rogério comenta. Então, toda autoridade, Jesus está dizendo isso para os discípulos, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, quando ele envia, ele está dizendo que a autoridade é a autoridade dele. Sim. Não é a autoridade do anunciante. Embora ele tenha essa responsabilidade, mas ele faz isso na responsabilidade, aliás, na autoridade do Senhor da igreja, que é o próprio Cristo Jesus, né? Então, ele vai dizer, toda a autoridade me foi dada, diz Jesus. E aí ele completa. Ide, portanto, fazei discípulo em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí o aspecto que a gente tem também, que às vezes fica deslocado, né? Como se o evangelismo não coubesse o ensino. Porque Jesus ele vai dizer, ensinando-os a guardar todas as coisas. Então tem um ensino ligado, fazendo parte, inerente a evangelização. Sabe o que eu achei interessante em relação muito bonito, a isso? Né? Palavras maravilhosas e a Bíblia, a palavra de Deus ela é mesmo infalível, inerrante, é tudo isso. Só que a gente não está praticando, pastor. A gente tá, eu vou me colocar aqui como um praticante, sim. Mas a nossa igreja, eu preciso que as pessoas entendam que a gente tem que ser evangelista. Agora a gente não pode colocar uma meta na igreja? Todo domingo alguém tem que trazer os antigos, você trazer um convidado, sabe? É isso que eu acho. Por exemplo, a gente está vivendo a Bíblia, está vivendo, mas a palavra de Deus ela tem que ser falada, pastor. Eu fico preocupado com isso, por quê? O meu testemunho hoje... Eu vou te dar um exemplo. A palavra, ela é falada no culto. Então, mas a gente tem que trazer as pessoas até o culto. A palavra, ela é falada na escola dominical. A gente tem que trazer as pessoas na escola dominical. Nós precisamos do evangelho sendo pregado para nós. Não é só as pessoas que estão carentes do evangelho, nós também estamos. E a questão de você colocar, Felipe, assim... Eu acho que... E tudo isso pode ser uma sugestão, mas não é isso eu sei que o a forma problema. Que eu tô falando A resolução do problema não está aí. E você colocar como... Eu sei, e muito bom, você tá vendo como é que isso é discipulado? Você tá me discipulando aqui mais uma vez? Você tá vendo? Porque eu coloco, às vezes, o que muitas pessoas pensam. Eu coloquei, às vezes, até uma forma agressiva, e colocando um pejorativo, e colocando muitas pessoas nesse balaio. Mas a verdade é essa, o que eu preciso é eu ser discipulado. É a gente viver a palavra de Deus ali. Só que eu fico assim, nossa, meu Deus do céu. Eu não sou do RH, não sou eu que escolho quem vai pro céu. Não sou eu que faço a conversão no coração das pessoas, é Deus. Eu sou do marketing, entendeu? Mas só que aí você entra num Mas eu entendi o teu ponto, Felipe. Entendeu? E eu creio que o teu ponto é esse ponto que realmente precisa estar no coração
Sim. como está no seu, e precisa estar no meu também, precisa estar no Eduardo, que é o inconformismo. Esse inconformismo, ele precisa estar presente. As coisas não podem ficar do jeito que estão. Que tá no marado. Sim, sim. Paulo tinha isso, só que ele fazia e operava em cima disso numa postura que a gente do testemunho dele, né? Cara, não era só o testemunho, era uma dependência do Espírito Santo. Isso, não era assim, vamos fazer porque tem que fazer. Ele caminhava numa busca. Não, ele viveu isso aí, e mesmo em situações que ele estava, né, como a gente olha lá, quando ele vai lá no Areópago, que ele é chamado ali para estar ali defendendo, ele chega numa região totalmente idólatra. A palavra vai dizer que ele é hostil, ele sente ali o seu estômago embrulhar de tanto que havia idolatria ali. No entanto, ele não age reativo àquela situação. Ele vai com toda sabedoria, né? Então ele é convidado a ir ali no Areópago para defender a respeito da doutrina. Então a gente vai vendo essa dependência do Espírito Santo de Deus mesmo, mas não deixando se levar por um comodismo, que às vezes acontece. Mas, Felipe, só abrindo um parênteses... A gente podia fazer uma meta? Mas, Felipe, deixa eu abrir um parênteses, aí você revê o que você vai falar. Deixa eu te explicar uma coisa, vou dar um exemplo para você. Vamos supor que em um determinado momento você foi procurado por uma pessoa que estava com alguma dificuldade e viu você alguém que poderia conversar e pedir ajuda, e pedir um conselho. E você vai, então, e expõe para essa pessoa expõe para você algumas dificuldades e você expõe para elas o que a Bíblia diz. E essa pessoa olha e fala, poxa, foi bênção. Aí você vira para ele e fala assim, poxa, vai lá na nossa igreja e tal. Aí a pessoa vira e fala assim, não, obrigado. Mas, passado um tempo, essa pessoa, né, a partir da palavra que você levou ao coração dela, ela sente o desejo e vai em uma outra igreja, né, que é bíblica. E ali ela tem uma experiência com Deus e vocês nunca mais conversam, né? Você nunca mais tomou conhecimento disso. Esse que é o ponto, né? Às vezes, muitas pessoas evangelizam e ninguém vê. E esse que é o ponto. A questão é uma mudança de vida ao ponto do evangelho te motivar a compartilhar a boa nova, que Jesus é o único caminho. Agora, se aquele momento... aquela pessoa vai ser movida pelo Espírito a ser levada para a igreja, e se aquilo automaticamente vai ocorrer a transformação, aí já sai do nosso campo de atuação. Então, a gente precisa entender isso. E eu acho que esse é o grande ponto que muitas vezes nós, presbiterianos, somos atacados, porque as pessoas não entendem que nós somos dependentes de Deus e nós temos uma função, qual? Compartilhar do Evangelho. Então, a gente compartilha do Evangelho e ora para que o Espírito Santo faça a obra. E ali ele alcance quem é eleito, né? E assim por diante, né? E tem um ponto aí que, por exemplo, legal. É bíblico isso? É bíblico fazer meta numérica? Não, eu pensando aqui... Eu tô entrando sabe por quê? Na tua ideia. Mas a tua ideia pode ser... É algo que muitas igrejas caminham... Então, só que tem um perigo grande, o pragmatismo. Sim. Então, daí, todo mundo vai levar. Reverendo, eu tinha meta de plantar 5 igrejas em 5 anos. Não, a questão de meta, eu falei até brincando, mas a gente tem uma meta na UPH. Não, você falou uma... Falei. Não vou retirar o que eu falei, mas eu posso voltar e pedir desculpa. É legal. Não é isso. Uma frase que eu ouvi agora recentemente. Mas agora, vamos falar sobre meta, eu gostei. Não, a meta, então, falando sobre meta. A gente não pode ter meta de conversões. Sim. A gente pode entender, talvez, uma meta para levar na igreja... Não sei, talvez, não sei se daria
mas a gente tem meta de trabalho. A gente pode ter meta de trabalho. De falar de Jesus para tantas pessoas. A gente pode estabelecer essas metas. Que cara bíblico. Eu quero mandar um abraço para ele, um abraço aí pro Abdala, Rafael Abdala. Ele fez uma meta para nós lá, mas era meta para nós. Era meta de trabalho. Na UPH. Nós temos uma meta, um cartãozinho legal. De meta. Inclusive, vamos reativar os caras aí para... Ô, irmãos... Aí, interessante. Era essa a meta que eu tô querendo dizer. A meta é culto doméstico. A meta de culto domésticos, que é aquilo que o senhor falou, com relação ao trabalho. Então, nós temos meta de culto doméstico, metas de oração, metas de evangelismo, ou seja, visita. Quantas pessoas você vai... Né, falar de Jesus e tudo mais, que aí a gente volta para a questão da confusão. Mas você vê como é que é a confusão? Se é um cara de meta, do negócio, do business, ele já pega a meta de você falar sobre Deus, já que tem que trazer. Então aí você vai cumprir a meta de trazer o cara. Não é isso, é falar sobre a palavra de Deus. É isso que eu tô querendo dizer. Mas isso vai refletir na igreja. Vai refletir nas pessoas que estão indo lá. Aí vem outro ponto que eu já falei, que nós não somos do RH. A igreja toda ali não é. E às vezes acontece isso que o Eduardo falou também, dessa história. Aconteceu comigo. Eu não falei, um cara veio contar pra mim, não aguento mais, velho. Isso é, nossa, não sei, eu quero ter. Você fica falando de Deus, mas eu quero ter esse encontro, que não sei o que e tal. E aí um dia ele teve um negócio com ele. E negócio inacreditável na casa dele. Aí ele pegou, vou procurar uma igreja. Foi na nossa. E não se adaptou, mas foi em outra. Hoje vive Cristo. O Thiago Ferraz, sabe o carequinha lá? E aí, olha que maravilhoso. Aconteceu desse jeito, Eduardo. A história mais ou menos parecida. Só que depois eu acompanhei o que aconteceu, né? Igual você contou a história aí, que você não sabe se a pessoa, né, tá vivendo. Mas esse cara vive. Casou, depois de 40 anos que ele vai fazer agora, casou. A esposa é filha de missionário. Tá vivendo isso. Vai embora agora pra Inglaterra. Viver o missionário na Inglaterra, velho. Eu, de vez em quando, eu encontro ele antes de vir aqui pro... Você tá brincando? No mercado... Falo com ele, já falei 2 vezes. Falei assim, não, vamos lá participar com a gente lá. Ele, não, uma hora eu vou sim. Mas é isso, Felipe. Então, a gente precisa ter esse cuidado do pragmatismo, né, do legalismo também. Né? A pessoa, de repente, aquela que talvez ela consiga, ela achar que ela está alcançando aquilo por ela mesma. E não na dependência do Espírito Santo. Então, por isso que a gente precisa tomar cuidado. Mas as metas são bem-vindas no sentido do trabalho, de ser desafiado do trabalho. Nós, biblicamente, somos desafiados a trabalhar. Uma coisa, eu falei até pro pastor Misael um dia, ele falou, é isso. Você já resumiu tudo. Né? Não adianta a gente trazer, carregar pela mão e puxar e falar. Às vezes, nosso testemunho que vai converter algumas pessoas, que vai mostrar que você está no caminho certo, que ela está no caminho certo. Mas eu falei, pastor, sabe o que eu percebi? Que o que a gente vê hoje nas igrejas, todas as denominações, é que as igrejas que estão cheias não é pregado só a palavra. Porque quando é pregado só a palavra, acontece como aconteceu na palavra de Deus. Quando Cristo veio, ficaram só os apóstolos, não ficaram todo mundo lá que estava lá seguindo ele por milagre, por prosperidade, pelas coisas que ele proporcionava. Na hora que ele pregou, ele falou sério, ficou só quem tinha que ficar. Não necessariamente. A gente tem esses movimentos na história da igreja. A história de Atos, avivamento aí, né, a história de Atos aconteceu ali 3.000 conversões na pregação de Pedro. A gente teve momentos, a gente vê a história de Atos. Da igreja, né? Sei lá. Não, o nego quer ver milagre todo dia. É aquilo, né, que a gente tá falando. O nego quer ver o avivamento todo dia. E não é a verdade, todo dia. Você vai. Sim, aí. A palavra de Deus, ela é. Tá. Ela é então, aí a gente precisa tomar mais uma vez, né? Igual a gente tá fazendo essas distinções que parecem ser simplórias, né? Sim. Metas. Ela precisa ser bem entendida. Então, a meta de trabalho parece ser, bíblico, né? Então, a gente desafiar para convidar, para anunciar. Isso não tem... Isso é mais dentro das sociedades, né? Agora, se você fazer metas de conversão de pessoas na igreja, dentro da igreja, não. então você vê que tem uma diferença. Aí não é isso. E aí você falou a questão do avivamento. Avivamento bíblico é algo muito particular. Avivamento bíblico aconteceu em momentos específicos. A gente teve um curso até falando a respeito de avivamento. O avivamento bíblico, ele acontece na vida da igreja, ele vai repercutir na vida da sociedade, não é só uma questão de... euforia momentânea. Euforia ou acúmulo de pessoas, não. Avivamento bíblico tem uma série de eventos que acompanham
E eles aconteceram na história. A gente entende que, por exemplo, a reforma protestante é fruto de um avivamento bíblico, uma transformação social. Não foi uma transformação apenas que da igreja, agora aquele núcleo de pessoas ali estão... Mas aí se confunde com pentecostal, né? Avivamento. Confunde um pouco. É uma coisa que tem que ser explicado, sabia? Tem que ser... Mas é uma explicação que demanda... Outro ali podcast. um empenho. Não, a gente teve um curso só para falar, né? Um curso de vários encontros para falar a respeito disso. Porque, de fato, vão falar que algumas coisas que aconteceram na história e que, ao meu ver, algumas delas trouxeram prejuízo para a igreja, esses eventos foram chamados de avivamento. Quando, na verdade, foi aquele pensamento, um monte de pessoas se reunindo. Opa, aconteceu um avivamento. Mas o que aconteceu ali? É bíblico? Não, tem algumas coisas novas aqui que não tem base bíblica. Emoção. Ixi, aí já levanta... E na história aconteceu alguma dessas coisas que a consequência disso foi trágico. Mas isso está diferente daquilo, né? Então, por isso, a missão bíblica ela precisa ser entendida dessa forma, dentro do evangelho, dentro da palavra de Deus. Aí a gente caminha seguro, confortável no poder e na ação do Espírito Santo de Deus. Seguro e tranquilo. E sem comodismo, né? Porque o que Jesus deixa é isso, né? Que nós receberíamos poder, né? E a palavra poder é um termo interessante porque é a palavra dínamos, que vem de dinamite. Então, imagina, o crente, ele recebe poder, que não é dele, é do Espírito Santo. Sim. Então, esse dínamos, essa dinâmica, esse inconformismo, é algo que a gente precisa orar para que a gente tenha, para que a igreja tenha, mas ela não se desassocia da palavra de Deus. Ela está a todo momento caminhando ali firmado na palavra, orientado pelo Espírito Santo de Deus. Aí a gente segue... vamos dizer assim, em paz, tranquilo, ainda que passando por dificuldade, ainda que como Paulo termina lá, preso, mas sem impedimento algum. Né? Olha que contraditório, né? Paulo preso, né? Entre cadeias, mas o evangelho pregado sem impedimento algum. Então, isso continua hoje. A gente precisa tomar isso aí, confiar que isso é real. E o que eu fico assim, impressionado e eu olho e vejo o quanto eu erro, porque a gente, né, o senhor falou de metas e nós precisamos entender que isso é importante. Então, nós temos que traçar metas de quê? Culto doméstico, leitura da palavra, se encher daquilo que de fato é inerente ao reino, que é o nosso objetivo maior. E preparando aula esse fim de semana, eu fui impactado por uma palavra que foi muito interessante, né? E vem com exatamente essa questão de sem impedimento, né? Que muitas vezes a gente fala, poxa, mas hoje eu não estou bem, como é que eu vou falar, né? E isso é algo que que a gente não pode esquecer, é nosso, é a nossa missão. Uhum. Essa é a nossa missão. É a responsabilidade. É a nossa responsabilidade, não é uma faculdade, né? Tem uma frase do Agostinho que eu achei muito interessante, que ele diz assim, né, fazendo um paralelo com aquele texto de João, quando Jesus diz que vai enviar o Consolador. E aquele termo consolador, ele tem a ideia de advogado. Uhum. E a gente fica pensando, poxa, mas Jesus é o nosso advogado. E o Espírito Santo também é o advogado. E aí quando a gente pensa assim, Paulo estava preso, né? E aí olhando para essa questão. Então, Jesus, o Agostinho fala, Jesus é o nosso advogado junto ao Pai. Uhum. E o Espírito Santo é o advogado do Filho em nós. Então, assim, quando a gente vê que não há barreiras, é isso que nós temos que trazer à nossa memória. Que quando nós alimentamos da palavra, o Espírito Santo testifica a obra de Cristo em nós, nos habilitando, apesar daquilo que somos, das limitações que temos, a levar a boa nova. Então, quando a gente ouve isso, né, que naquelas condições, ainda assim, a palavra foi pregada, Cristo foi anunciado,
não tem como ver outra coisa senão o próprio agir de Deus. E nós temos que lembrar que nós fazemos parte disso e que nós temos também essa missão e que o que aconteceu ali, né, nós também estamos sujeitos. Eu penso que acho que a gente já está caminhando para encerrar, né? É isso mesmo? Porque assim, eu ia só falar assim, não é nem para desmotivar, mas é porque a gente pensar na implicação e o pensamento que deve estar em cada um de nós, quem está nos acompanhando, é esse poder, né? Esse sem impedimento que continua lá de Atos. Isso foi muito marcante ali Convida aí, você que quiser fazer uma busca, né? A pregação de Atos no capítulo 28. Então toda a exposição ali de Atos, mas nesse finalzinho é bem legal. Tá finalizando, né, essa série de sermão lá na igreja. Mas quando a gente pensa nesse sem impedimento e a maneira como Atos termina, nos colocando, né, colocando a igreja fazendo parte da sequência de Atos, né, porque termina de uma forma assim, como se não tivesse terminado. Sim. Mas essa é a ideia, porque nós fazemos parte disso e isso vem acontecendo ao longo da história e isso é presente hoje. Mas algo que a gente precisa tomar cuidado, às vezes, nesses pensamentos é não trazer para nós, né? No sentido do sucesso desse evangelho que ele tem, né? Porque é o poder do Espírito Santo de Deus mesmo. E às vezes a gente vai ter momentos, hein, Felipe, que a nossa meta vai ser difícil. E eu lembro de uma situação que está lá em Isaías, né? Quando o profeta ali, Isaías, ele é ali provocado ou é confrontado. E aí, ali diz o seguinte, no versículo 8, né, depois da visão ali que ele tem no templo, ele ouve a voz do Senhor que dizia, lá em Atos 6:8. Isaías. 6:8. Isso. A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Aí o profeta responde, disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Legal, né? Eis-me aqui. É uma boa resposta. Eis-me aqui, envia-me a mim. E aí a gente tem ouvido isso. Nós somos enviados. Mas o contexto, e aí a gente precisa ter essa atenção, o contexto lá era específico. E olha a meta de trabalho que ele recebe. Então disse ele, vai e dize a esse povo, ouvi e não entendeis, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converter e seja salvo. Então, é uma meta difícil, né, profeta? Então, vou pregar, ninguém vai ouvir, não vai entender. Era um contexto ali. E eu vejo que tudo isso para mostrar que ele tem que trabalhar, ele tem que fazer, mas aquele que vai executar é Deus. E quando a gente olha para aquilo que aconteceu em Atos e a nossa expectativa, a nossa esperança das nossas metas, né? A nossa igreja que vive um momento hoje num desafio grande, é saber que a gente vai caminhar, né, trabalhando, buscando, né, cumprindo aí as nossas metas de trabalho, mas confiando e dependendo da obra de Deus, da operação e da graça de Deus. A obra é dele, ele é o dono da missão. Então, que Deus abençoe, né, as nossas vidas para confiar nisso. Com certeza. Né, para que a gente não perder o rumo esse foco, né, da missão. Nós não somos o Senhor da Seara, né? Exatamente. É isso mesmo, né, Felipe? Eu tenho até medo de falar agora. Muito bom. Podemos encerrar com uma oração? Vamos orar, né? Pedindo para que Deus nos ajude, nos abençoe. Você que está participando com a gente, faça essa oração também. O Felipe vai nos dirigir nessa oração, Felipe? Pode ser. Então, peça aí a Deus que nos abençoe, para que Ele nos dê essa consciência, né, do poder dele e também nos colocando na dependência dele. Que Deus nos ajude nisso. Vamos lá? Vamos orar? Senhor, nosso Deus bondoso Pai,
Senhor, mais uma vez estamos aqui nesse estúdio de gravação, falando da sua palavra, Senhor, levando as boas novas, Senhor. Nos use, Senhor, use nós como ferramenta, como disse aqui agora na palavra do Senhor. Eis-me aqui, Senhor, então nos use, né? Eis-me aqui para te servir. Sabemos que essa palavra vai chegar quem tem que chegar, quem o Senhor quer que chegue, Senhor. Então, esteja conosco nesses momentos, Senhor, também quero pedir que o Senhor abençoe toda a nossa técnica, todo mundo que participa desse projeto, desse podcast. O Senhor também abençoe as pessoas que estão assistindo isso, que esse conteúdo penetre o seu coração. Amém. E que as coisas boas que foram colocadas aqui, Senhor, da tua palavra, seja fruto fortificante, Senhor, para que cada um entenda que está no caminho que o Senhor colocou para nós, Senhor. Então, Senhor, pedimos também que o Senhor abençoe nosso pastor, que está aqui conduzindo todo esse podcast com a gente, desde o princípio desse projeto, que seja para a honra e glória do teu nome. Senhor, também peço que o Senhor abençoe o Eduardo, que está aqui, momento de trabalho, mas sempre se colocando à prontidão para servir. Senhor, também o Gustavo, o Fábio, o Thor, todo esse projeto, Senhor, toda a nossa igreja, que tudo que foi falado aqui, Senhor, seja para a tua honra e tua glória. Isso que eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Que Deus abençoe. Esse foi o Calvinamente. Até o próximo encontro. Fique com Deus.